Fala, meus nobres senhores, aqui é o Niles. Estamos de volta hoje para mais um vídeo e dessa vez para comentar sobre esse novo título aí que surgiu na Netflix que, sinceramente, desafiou minhas capacidades cognitivas. É mais um daqueles filmes que eu fiquei... Tá, mas e aí? Uma daquelas obras que a gente não sabe opinar de primeira, mas que gera uma revolta, uma angústia o suficiente pra gente gravar um vídeo. Mas antes, já vai sentando o dedo no botão do like, guardando a sua inscrição caso goste desse vídeo e vou começar a fazer uma dinâmica a partir de agora. Em todo vídeo agora eu vou trazer um problema que no final eu vou querer saber a sua opinião. E a pergunta de hoje é: por que temos medo de falar de religião? Eu sei, eu sou meio suspeito de estar fazendo essa pergunta tendo feito um vídeo criticando desenho religioso. Mas eu juro que eu não tô fazendo perseguição nenhuma aqui, gente. Esse não é um vídeo criticando o cristianismo, eu juro. O fato do vídeo de hoje, ele tem um tema, ele tem um fundo religioso, não tem nada a ver com a minha escolha. Eu quero que entendam que a crítica que eu tô trazendo aqui hoje é a mesma que eu faço tradicionalmente em todos os filmes que eu trago aqui para esse canal. Deixando isso claro, vamos para a obra. A história começa com um casal, Lola e Adolfo, vivendo as mil maravilhas na sua cerimônia de casamento. Eis que a bolsa da Lola sangra e lá no hospital ela descobre ter perdido o filho por conta, de uma doença congênita que ela descobre lá no dia. E é com este prólogo que somos levados para o presente, em que Lola vive uma vida depressiva por ter tido sonhos de mãe destruídos, o que faz com que Adolfo recorra a um orfanato da cidade procurando adoção. Lá somos apresentados a um casal de irmãos albinos, Tim e Tina, que logo encantam Lola mostrando suas habilidades tocando órgão na capela da instituição. Não leva muito tempo até a mulher convencer o seu marido de que os dois seriam os órfãos escolhidos e no mesmo dia partem para casa. Afinal, foda-se o processo de adoção dentro de um orfanato, Não é como se tivesse um puta sistema investigativo para saber se aquela família ela tem estrutura para adotar aquela pessoa. Bora dar essa criança aqui para uma mãe que claramente precisa passar por um processo terapêutico. Eu fico um pouco confuso porque de início o Adolfo conversa com a freira, deixando a entender que ele já estava com a documentação pronta e só precisava dar a doação. ¿Tardaría mucho el papeleo? Arreglaremos tan pronto recibamos limosna. Aquí la tengo. Ou seja, eles já haviam escolhido uma criança? Se for assim, o que diabo aconteceu com ela? Porque essa mulher simplesmente entrou na porra da capela, pegou o único casal que tinha lá e falou: olha, esses aqui tem que me chamar de mãe. Coitado do Rodrigo que se arrumou naquele dia na esperança de que ia ter uma família. Lamento, garoto, infelizmente os candidatos a seu pai desistiram de você no início do processo seletivo. Já no caminho de casa, Lola, Adolfo e seus novos filhos estão no carro num silêncio constrangedor, quando o rádio começa a tocar as músicas populares da época e o casal de albinos mostra um comportamento um tanto peculiar. ¿No os gusta la música? Es música satánica. Aí já viu, Aparentemente teremos problemas. Esse é o momento que o povo pensa naqueles discos de rock que estão guardados lá no porão, no pôster da Lady Gaga no quarto. E Deus que me livre se esses meninos achar o que tá guardado embaixo do colchão. E tu pensa o quê? Pô, eu vou precisar, conversar aparentemente com essas crianças. Afinal, a gente tem que lembrar que essas crianças podem sofrer. Elas estão sendo expostas a um mundo em que elas provavelmente não vão se adaptar de primeira. Mas de pouco em pouco você vai descobrindo que o diálogo não funciona muito bem nesse filme. Na verdade, considerando que é um filme de terror, a gente já sabe que conversa não é um ponto forte, Porque filme de terror é assim, É negligência, é burrice, é gente se fazendo de sonsa. Diálogo? Tô fora. Pega o meu déficit cognitivo e vai embora. Rapidamente o casal vai descobrindo que os irmãos nutrem comportamentos esquisitos, tratando a Bíblia de forma literal e assim repetindo noções distorcidas das escrituras. Eles presenteiam o Adolfo com uma coroa semelhante à de Cristo, colocam uma cambada de crucifixos nas paredes da casa, brincam de serem protagonistas de histórias bíblicas e até para fazer traquinagem eles transformam a cruz num estilingue. Sim, talvez eu tenha me assustado
assustado, mas com a ideia de que eles conseguiram fazer um estilingue com isso aí. A primeira puxada, os braços de Cristo vai de arrebatamento. E os pais meio que continuam tacando foda-se, né? E isso não é preocupante. Não era como se a gente tivesse que, sei lá, conversar numa entrevista no orfanato pra saber se a gente se enquadrava na vida dessas crianças. E é isso, gente. Diálogo. Eu não sei. A boca desse povo tá colada. O povo em filme de terror já não conversa. Coloca pai ainda aí é sessão de meditação. E não é qualquer problema, é uma criança lendo a Bíblia de forma literal. Rapaz, mas eu teria mudado de estado. Dava a casa pra elas mesmo, pegar o primeiro avião. O que esse povo vai fazer quando, sei lá, essas crias começar a ler a forma como Josué conquistou Jericó? No dia seguinte, no café da manhã, a Tina pergunta se a Lola acreditava em Deus. Ela responde que era difícil responder aquela pergunta e a Tina responde que ela podia provar a existência dele. Ela prossegue falando que conheceu uma forma de ver Deus, né, usando de um método um tanto peculiar, vamos dizer assim. Ela enforca o irmão, deixando ele à beira da inconsciência, e quando ele quase morre, ela solta ele pra ele falar o que ele tava vendo. ¿Estás bien? He pedido un milagro para ti. É nesse momento que o psicólogo grita e a mãe não escuta. Todos os centros de atendimento começam a abrir as portas, o governo te dá dinheiro. E a mulher, ela fica com a maior cara de susto, mas em seguida ela acaba aceitando, né, que aquilo dali era uma brincadeira. Sinceramente, eu não sei o que essa mulher brincava quando ela era criança. E ela só ignora a situação. Ninguém chama, sei lá, um terapeuta ou até mesmo um padre de confiança pra conversar com essas crias. E não vem me dizer que eles não tinham dinheiro pra pagar uma terapia, porque olha a casa desses filha da puta. Olha o uniforme que o Adolfo tem. Mas aí eu lembro que psicologia é uma coisa emergencial, né? Falar sobre saúde mental é uma coisa desnecessária. A gente só tem que falar sobre esses problemas quando a pessoa, sei lá, tá a ponto de se matar. Mas beleza, manda as crianças pra escola, onde elas provavelmente vão sofrer bullying, e de noite a Lola conversa de uma maneira muito porca sobre a preocupação que ela tem com a religiosidade das crianças. E é claro que o marido, que precisa atuar no papel de uma figura negligente, dá esse parecer. Se han criado con monjas. Lo raro sería que hablasen de fútbol. Porque nesses filmes sempre tem essa figura, né? O cara que não acredita, que acha que a protagonista tá doida, que em tese serviria pra representar como seria enxergar essa situação do lado fora do drama, mas esse sujeito só é irritante. Ele é o típico John do filme da órfã. E na realidade eu tô elogiando ainda, porque esse sujeito é pior. Tá um inferno acontecendo ao redor dele e ele tem uma incapacidade cognitiva de reconhecer isso. Jogando pela sonceira desse sujeito, eu acredito que essa mulher deve estar chorando no banho. Mas existe também, né, uma diferença entre você ser sonso e ser negligente. Porque esse cara claramente só não quer se preocupar com a situação. A esposa dele é a que mais passa tempo com as crianças. É ela que tem local de fala pra dizer se tem alguma coisa acontecendo naquela casa. Mas foda-se. O que importa é a opinião desse cara que vive viajando. Porque sim, isso é o que ele mais faz. E pra piorar, ele também acha que tudo isso que ela fala provém do quadro psicológico dela. O que não faz sentido nenhum, mas sei lá, eu acho que o povo pensa desse jeito. Porque é assim, né? Ah, não, isso aí é o borderline dela. Isso aí é coisa da esquizofrenia. E é por isso que em dado momento ele coloca um comprimido gigante no leite que ela tava bebendo. Ah, mas isso vai se dissolver a tempo, confia. Ela não vai notar que esse treco tá enfiado aí, não. Eu adoro a ideia que os filmes vendem, que existe uma facilidade pra medicamento se dissolver. Se até com aquelas pastilhas de vitamina D a gente tem que ficar mexendo igual um doido, quem dirá o medicamento que foi feito pra ser deglutido? Mas em filme não, é só você colocar ali no meio da água que pronto. Ninguém vai notar, ninguém vai sentir. E assim que a Lola visita o quarto das crianças, elas a convidam a uma brincadeira. E é nesse momento que os irmãos aproveitam uma vulnerabilidade para sufocar a mãe adotiva de forma que ela veja por si mesma o que eles haviam conversado de manhã. Felizmente o Adolfo chega a tempo, salva a Lola da brincadeira e defende que as crianças deveriam apanhar. Sacó el cinturón, les pegó 2 azotes a cada uno y se terminó la tontería. Son niños. Eu não sei, às vezes eu acho que essa mulher só tá afim de morrer mesmo. No momento que os irmãos pedem desculpa por terem quase matado a mãe adotiva, o cachorro da família, que tava presente no ambiente, se mostra irritado e acaba mordendo a personagem. E é claro que a nossa turminha do diabo vai se organizar na noite seguinte pra tentar matar esse bicho. Em nome de Deus. Le limpiamos el alma.
Queríamos honrarte, mami. ¿Por qué no se despierta? Rapaz, mas que bíblia doida é essa? Imagina esse povo purificando uma casa. Mas como se não bastasse dupla tentativa de homicídio e um homicídio qualificado a um animal, o casal ainda não sabe o que fazer. Vai tomar no cu. E pra piorar, o cara deixa essa mulher sozinha com esse bando de psicopata? Te lo suplico, no me dejes sola con él. Lola, tienes que descansar. Cara, você tá de sacanagem. Os seus filhos não tão bem. Qual seria o próximo comportamento inocente que eles pregariam? Tipo, eu, por exemplo, não conseguiria dormir nessa casa. E uma vez que essa mulher deixou meio claro que ela era um pouco agnóstica, o que impediria essas crianças de, sei lá, tentar expulsar o demônio do corpo dela queimando? Botafogo! Imagina se esses guri encontram a passagem de Samuel autorizando o genocídio em nome de Deus. Mas Lola e Adolfo não sabem o que fazer, porque é o tal do assunto muito delicado, né? É uma coisa muito difícil de dialogar, sabe? A gente precisa respeitar. E esse é o problema do filme. É um bando de incompetentes que acha que consegue criar criança traumatizada. Na verdade, eu não sei dizer se eles são incompetentes mesmo, porque é meio que assim, né, a realidade. É um retrato perfeito do que acontece na vida dos pais, porque eles ficam tão vidrados na experiência de ser uma figura de autoridade que eles acham estranho quando eles precisam criar uma linguagem ali e mostrar uma preocupação. Já reparou nisso? Em geral, pai e mãe têm dificuldade de criar ali uma linguagem assertiva com o filho porque eles têm vergonha. Só sabem mostrar amor e preocupação através de briga. Claro, graças a Deus, os pais de hoje em dia eles estão mais abertos a essas questões, mas os de antigamente, se o filho chegasse triste falando sobre, sei lá, términos de namoro, já chegava o pai assim: ah, mas isso aí é porque você não acorda às 5 horas da manhã pra levantar laje, porra. Isso quando não acha que você é gay, né? Donzela virgem. Boneca. Eu tô falando isso porque eu desconfio muito que esse seja o problema desse filme. Em vez dos caras pegar essas crianças, colocar numa roda de conversa, eles ficam deixando isso pra depois, pra quando ter uma oportunidade de brigar. Não sejam assim, pelo amor de Deus. Ela só deixa pra conversar com eles na metade do filme e ainda não levanta o debate adiante. Por isso que eu acho que tem que ter processo seletivo pra ser pai e mãe. Todo mundo que tiver querendo ter filho vai ter que fazer um teste psicológico e também um curso aí do governo. Do contrário, vai ter que pagar multa. Vai ter um fiscal indo de rua em rua pra ver se aquele povo tem estrutura pra ter família e é isso aí. Vai ficar plantado lá na cama. O que é isso aí, irmão? Que porra é essa aí? É segunda vez hoje? Você falou aqui no relatório que você não aguenta mais de uma. Eis que Lola é agraciada com o milagre de uma gravidez, apesar do seu quadro de saúde. E é aí que a situação da família consegue ter uma estabilizada por um tempo. Com todo mundo acreditando que aquele acontecimento foi algo divino, mas é óbvio que as coisas só vão piorando. Em um dado momento, um dos meninos que faziam bullying com os gêmeos acaba ficando em coma. A mãe desse menino liga pra Lola, falando que ela desconfia que os filhos da personagem tenham feito alguma coisa, já que eles não tinham uma relação muito boa. E os meninos, por sua vez, só respondem dizendo que ela não deveria se preocupar com aquilo. E mais uma vez, ela não sabe o que fazer. Ok, ela não tem provas, mas foda-se. O que essas crianças andaram fazendo até aqui meio que não torna elas suspeitas de alguma coisa? Qual o problema desse povo? Ela encontra a Bíblia dos moleques contendo uns desenhos incriminatórios e decide mostrar isso pro Adolfo. E sério, cara, eu simplesmente não tanquei. Por amor de Deus, Lola, são uns dibujos. Mano, esse cara tá de judiação. Sabe quando a pessoa é tão burra, mas tão burra que você pensa, mano, não é possível. Essa pessoa tá sendo paga pra fazer esse papel. A pessoa não sabe conectar nada. Ela vê o fato na frente dela, mas ela não processa a verdade. O que é isso, juiz do STF? Pelo amor de Deus, essa mulher tá fazendo caridade ficando com esse homem. Mulher, você tá vivendo cárcere privado, isso é dívida de jogo. No te vayas, por favor. Ya me di que no puedes decir que estás enfermo. Sabes que não posso fazer isso. Aí corta pras costas dele, ele fazendo assim, ó. Esse cara tá aí trabalhando em puteiro, irmão. Toda noite deve estar traindo essa mulher com uma novinha do bairro. Mano, não tem como, mano. Não tem como. Esse cara deve estar muito querendo que essa mulher morra. Ele pede que o Tim e a Tina cuidem bem da Lola e na manhã seguinte ela acorda amarrada na cama. As crianças explicam que elas haviam feito aquilo pra que a Lola não deixasse de se alimentar e eles tentam dar um leite com um ingrediente especial. Mas é óbvio que ela não aceita
aceita tomar aquela porra e eles resolvem procurar outra forma de alimentar ela. E assim o Tim tem a brilhante ideia de injetar o leite por uma agulha. Aí ela se solta, sai correndo pra cozinha, se arma com uma faca e é claro que um imbecil do marido que tinha tantos momentos pra chegar naquela casa, ele tem que aparecer justo naquela cena dela empunhando uma faca. Era leche con azúcar. Lola. Aí acaba que a bolsa dela estoura, ela pare a criança, todo mundo fica feliz e foda-se que eu quase morri na mão desses capeta. Pero querían envenenar. Estaban haciendo el desayuno y ya está. Comprendo que tuvieras miedo de que volviese a pasar, pero no ha pasado nada. Cego? Sou. Eu nunca vi uma pessoa que tem boa visão e ainda assim ela pode ser diagnosticada com cegueira. Eu não consigo entender esse sujeito. A reação que ele tem frente às coisas não parece ser produto da concepção humana. Tem que pegar o cérebro desse cara e estudar em laboratório. Um sujeito desse não dá pra viver em sociedade não, cara. Se você abre a palavra imbecil no dicionário, vai ter um link que te redireciona diretamente pra uma foto desse maluco. Mas eu também não vou ser injusto, né? Até porque ele tem a saga da redenção dele lá pro final. Porque o tempo passa, o bebê já tá em casa e mesmo contra a vontade de Lola, eles convivem em família com as crianças adotivas. Aí você pensa, ah, mas a Lola vai ficar esperta, ela não vai tirar o olho. Ah, mas ela vai. Enquanto o Adolfo tá vendo o jogo e Lola tá no galinheiro, o Tim rouba a Bíblia que a mãe deles trancafiou num baú e a Tina pega o bebê no berço. Tudo pra fazer um batizado que quase afoga a criança se não fosse pela Lola chegando a tempo de salvar a situação. Finalmente o Adolfo toma alguma posição e queima a Bíblia na frente delas, dizendo que elas não são filhas dele. E claro, eles devolvem as crianças pro orfanato e segue com a vida fingindo que aquilo nunca aconteceu. Mas não obstante, o filme ainda tem uma carta na manga. Eu esperava que nesse momento eles, sei lá, dessem algum sinal de terror, porque 70% da história foi puro suspense que não levou em porra nenhuma. Porque filme de terror que ninguém morre, pra mim é só suspense, gente. O filme corta pro Tim e a Tina no orfanato, completamente decepcionados, e a Tina dizendo que Deus faria justiça naquela situação. Isso acaba entrando como uma pré-explicação porque o filme nos leva pra noite em que o Adolfo morre. A cena mostra o casal protagonista tendo uma DR e aí o Adolfo resolve interromper a discussão pra consertar a antena da TV. Vamos consertar uma antena aqui no meio de uma tempestade, né, de chuva. E é nesse momento que ele sobe pros telhados, a energia se apaga e a Lola fica assustada, porque ela lembra que minutos antes havia sinais de invasão pela casa e ela logo começa a pensar que foram os gêmeos de novo, de que de alguma forma eles haviam saído do orfanato e haviam entrado no lugar novamente. Acaba que ela encontra o Adolfo queimando no telhado, em seguida ele entrando na casa pra se salvar, e é claro que essa mula tem que causar um incêndio. Por que não, né? Sentar aqui no sofá de boa, né, onde a gente tá perto de um uísque aqui, de uma cerveja. Lola fica ainda mais desesperada, corre pra salvar o filho e acaba descobrindo que de alguma forma a criança havia desaparecido. O que será que aconteceu? Ela tenta se matar, não consegue, finalmente ouve o choro da criança num canto e assim pega ela e foge. Calma que a gente já tá no final, tá? Só tem que apresentar mais um detalhe. Eu estou no limite, Brasil. No final, o filme corta pro enterro do Adolfo, onde nos é apresentado que a personagem adota os gêmeos novamente e passando a acreditar em Deus. Amén. Eu não entendi nada. Ele morreu por acidente? Por que o filme deixa entender que talvez foram os gêmeos? E quem pegou a criança do berço? Como que essa mulher não viu aquela criatura jogada no mesmo corredor que ela passou? E se não foi as crianças, quem é que abriu a porra da porta da sala e espalhou um monte de pegada pela casa? Porque o Adolfo havia deixado claro que não foi ele. Esse filme é o quê? É terror? Lamento, mas é um terror muito ruim. Só morre uma pessoa e ainda no final. Não tem ninguém se escondendo, não tem perseguição, 90% da história é pura falação, que depois eu descobri, né, que esse era o motivo que tava fazendo eu ficar me perguntando, gente, mas essa história é muito chata. Mas esse filme não tem graça nenhuma. Tem alguma moral, tem alguma mensagem, eu não sei. Eu tava botando fé de que os estúdios espanhol tava fazendo umas histórias interessantes. Parece aqueles curta indie que o pessoal posta no YouTube. A pessoa que escreveu isso, sei lá, parece que ela só escreveu a história aleatoriamente. Mas enfim, é isso, gente. A galera ficou comentando aí sobre esse filme, né, aparentemente surgiu um debate aí na internet, né, de que ele era uma porcaria e de que, através disso, era uma prova de que a Netflix ela só tava andando de ladeira abaixo. E, gente, sendo sinceramente, vocês precisam de prova pra isso mesmo? A pessoa fica, ah, não, mostra aí então que a Netflix tá trabalhando porco. Gente,
Contrata o serviço dela, porra. É uns 50 pau, você não pode dividir a conta e ainda por cima é um catálogo muito ruim. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você que assistiu. Escreva aí agora no comentário aquela pergunta que eu te fiz aí lá no início, né? Porque eu poderia comentar aqui nesse vídeo o porquê que os pais não quiseram tocar, né, no assunto do diálogo pra falar sobre religiosidade, mas eu prefiro não comentar nada. A minha boca aqui, ó, tá colada. Mas enfim, muito obrigado pela sua visualização e até mais, meu povo.